Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar a representação gráfica. Essa representação gráfica é bastante importante no dia a dia, desde as propagandas e também bastante cobrada nas questões do Enem, não só em matemática, mas também em química, física, biologia, geografia. Isso vai cobrar bastante de vocês. Então é bom se ligar na matéria e tentar aprender alguns tipos de gráficos. Um dos gráficos que vamos estudar hoje é o gráfico de segmento. Já está falando segmento, fala de segmento de reta, um pedaço de reta. Então, esses gráficos eles são originados a partir de tabelas, tabela de frequências, que tem a frequência absoluta e frequência relativa, que foi estudado anteriormente. Como vimos aqui nessa tabela, nós temos uma tabela evolução da venda de livros de julho a dezembro. Nós temos aqui julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em cada mês, nós temos o número de livros vendidos. Aqui chama-se frequência absoluta. Então, temos a frequência absoluta de cada venda referente a cada mês. Então, se eu tomar um par ordenado desses valores, por exemplo, julho com o valor 350 é um par ordenado. Então, cada par ordenado desse aqui com um mês e suas frequências absolutas, podemos fazer sua representação num gráfico cartesiano, como vamos ver aqui. E essa representação gráfica em segmento é bastante importante para a interpretação, viu? Porque cada posição desses segmentos indica se cresceu, tá bom? Indica se há um crescimento ou um decrescimento ou estabilidade constante. E também a inclinação. Às vezes, a inclinação quer dizer alguma coisa. Se o segmento está muito inclinado ou está pouco inclinado. Então, essa inclinação, esse ângulo de inclinação, também quer dizer se cresceu muito ou pouco ao decorrer do intervalo de tempo. Aqui nós temos o gráfico, evolução da venda de livros de julho a dezembro. Você vê que de julho ele vai ter que formar um par ordenado, um ponto. Cada valor desse forma um ponto. E cada ponto desse, aqui você vê que é 350. E cada ponto desse você vai ligar posteriormente para formar os segmentos. Então aqui é o nosso gráfico de segmento, bastante utilizado. E quando você vê aqui esse gráfico, você vê claramente que, por exemplo, de julho a agosto houve uma queda nas vendas. Depois de agosto a setembro cresceu. Você vê aqui também que aqui há um período que foi constante, que foi setembro a outubro, não houve crescimento nenhum. E aqui você vê que houve crescimento de outubro a novembro e novembro a dezembro. E também você pode também interpretar que dezembro foi onde houve a maior venda. Você vê aqui pelo gráfico. Então esse gráfico ele é bastante bom para fazer uma interpretação rápida, uma leitura rápida dos valores. Você também pode ver aqui que o mês cresceu mais, viu? O maior crescimento foi aqui, nessa inclinação dessa reta aqui, de agosto a setembro, porque essa reta ficou mais inclinada, mais acima. Quanto mais vertical, é o maior crescimento. Então, o maior crescimento foi aqui, de agosto a setembro. E aqui cresceu, mas não foi tão inclinado. Então, por isso que essa interpretação de gráfico é bastante importante. Vamos prosseguir. Aqui nós temos também o mesmo gráfico de segmento, só que o gráfico de segmento tem a ver com o crescimento da população brasileira de 1940 a 2010. Você vê aqui pelos segmentos que houve sempre um crescimento, não houve crescimento, não houve constante. Você vê aqui cada valor aqui corresponde ao ano, e aqui cada valor corresponde à população em milhões de habitantes. É importante ler esses eixos, esse aqui eixo X e o eixo Y, e também o título do gráfico. Todo gráfico tem um título. Então aqui você vê que aqui, se dá para analisar aqui de 1990 a 2000, cresceu, mas houve uma inclinação menor. Então, se houver uma pergunta referente a isso, dá para interpretar. Aqui tem o número de alunos matriculados no ensino superior no Brasil, outro gráfico de segmento, porque cada valor aqui
cada ano corresponde ao número de matrículas. Você vê que o número de matrículas tem a ver com o ensino superior. Ele sempre cresceu ao decorrer do ano. E nunca ficou quase constante, mas houve sempre um crescimento, tá bom? Outro tipo de gráfico bastante importante é o gráfico de barras. Está dizendo, barras pode ser vertical ou pode ser horizontal, deitado. Mas também é originado esses gráficos de tabela de frequências, como vê aqui. Nós temos a frequência absoluta e nós temos também a frequência relativa, tá bom? Desculpa aí, deixa eu voltar. Nós temos aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. Aqui, por exemplo, nós temos uma pesquisa, frequência do desempenho em química dos alunos de uma classe. Então, o desempenho, nós temos a frequência absoluta, que é o total mesmo. Nós temos 6 insuficiente, 10 regular, 14 bom, 10 ótimo, e o total de alunos são 40 alunos. Pela essa quantidade, nós podemos calcular a porcentagem, 6 de 40. Então, você faz 6 dividido por 40, encontramos 15%. 10 dividido por 40, encontramos 25%. 14 dividido por 40, 35%. E 10 dividido por 40, também 25%. Dessa tabela aqui, podemos fazer os gráficos com suas porcentagens. Então, por exemplo, insuficiente foram 15%. Então, você vai fazer uns eixos do X com o desempenho e o eixo vertical a porcentagem. Então, se é insuficiente, vai até 15%. Regular, você vê aqui que vai até 25%. Bom, 35%. E ótimo, 25%. É fácil a interpretação desses gráficos, né? E aqui ele está só na posição diferente, trocou. Já que aqui o desempenho estava no eixo do X, ele trocou para o eixo dos Y e botou a porcentagem no eixo do X. E fez mesmos valores correspondentes. Mas não houve mudança em valores nenhum. Mas poderia também fazer esse gráfico com a frequência absoluta. Outro tipo de gráfico bastante importante são os gráficos de setores. Eu creio que vocês já tenham bastante vistos, principalmente em propaganda, jornal nacional, que trabalha muito esses gráficos, chamado também gráfico de pizza, gráfico de setores. Também ele é construído a partir de tabela de frequência, você vai fazer comumente a frequência absoluta e frequência relativa. Aqui, por exemplo, nós temos uma representação de uma tabela de uma pesquisa feita em um cinema. Por exemplo, temos 3 tipos de sala, sala A e sala B e sala C. Na sala A temos 300 pessoas, 300 visitantes. Na sala B, 200 visitantes. Na sala C, 500 visitantes. Se fizermos a sua frequência relativa, que é dividir esse 300 pelo total aqui são 1.000, 300 mais 200, 500, mais 500 são 1.000. Então, se eu dividir 300 por 1.000, que dá a mesma coisa que 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 30%, 3 décimos. E se eu dividir 200 por 1.000, também vai dar 20%. E 500 por 1.000, claro que é a metade, 50%. Com essa frequência relativa, como é que vamos construir esse gráfico de setores? Esse gráfico de setores, você vai calcular, por exemplo, 50%. 50% de que? Da circunferência. Se a circunferência tem 360 graus, então podemos calcular 50% de 360 graus, 180, então a metade da circunferência. E depois você vai calcular também 20% de 360 graus, que vai achar esse ângulo. Você vai fazer um valor em graus. Esse grau aqui você pode encontrar com um transferidor. E aqui está feito também com a mesma coisa com a frequência absoluta, mas é feito com a mesma porcentagem. Aqui 30% de 360 graus. Aqui você vê aqui o cálculo como foi feito. 1.000 pessoas corresponde a 360 graus. 300 pessoas corresponde a quantos graus? Então você faz uma regra de 3 e vai achar x igual a 108 graus.
Então, 300 pessoas vai ser 108 graus. Então, você vai ter que marcar 108 graus nessa circunferência com o transferidor. Feito com o transferidor para fazer esse tipo de cálculo. Vamos prosseguir. Aqui também é um gráfico de setor, mas esse gráfico de setor tem um nome especial, é um pictórico. Esse pictórico porque ele é representado através de uma figura do dia a dia. Pode ser um carro, pode ser uma pizza, sempre dividido mais em setores, tá bom? Ele é chamado pictórico. Aqui representa a distribuição dos sabores de pizza mais pedido no Brasil. Você vê aqui a apresentação bem bonita, dá logo fome de comer. Vamos ver para o próximo. O próximo gráfico, que é bastante conhecido, que é parecido com o gráfico de coluna, né? É o histograma. Quando uma variável tem os seus valores indicados por intervalo de classe. Nesse caso, quando há um intervalo, quando se faz uma pesquisa estatística e os valores têm muitos valores compreendidos em um intervalo. Então, por exemplo, pesquisar a altura de uma pessoa, o tamanho do pé em centímetro, a massa da pessoa vai ter muitos valores que fica difícil botar um por um. Então, vamos botar por intervalos. Por exemplo, a altura de 140 centímetros a 150 a 6 pessoas. De 150 a 160, 10 pessoas no intervalo. De 160 a 170, a 12 pessoas. Isso aqui é um intervalo de classe. Então, nesses intervalos de classes, você pode fazer a porcentagem. Por exemplo, aqui a 6, então faz 6 sobre o total, tá bom? Divide pelo total. 10 divide pelo total. Então, quando eu faço a divisão, a frequência relativa, vou encontrar essas porcentagens. Com essas porcentagens, eu posso representar nesse histograma. Nesse histograma, você vai botar justamente os intervalos de 140 a 150, de 150 a 160, de 160 a 170, de 170 a 180, de 180 a 190. E bota somente uma vez. Bota só o início de cada intervalo de classe. Botou 140, aqui tem duas vezes 150, então bota só uma vez. Bota só o início de cada intervalo de classe. E daí você vai representar de 140 a 150, aqui é feito com a frequência absoluta, a 6, ó, de 140 a 150, a 6 pessoas, né? Aqui de 150 a 160, como você vê aqui na tabela, a 10, então foi até 10. Então aqui é bastante simples. E aqui é do mesmo modo, só que aqui é feito com a porcentagem, não é feito com a frequência absoluta. Faz aqui os intervalos das frequências relativas, pode ser feito de 5 em 5, de 10 em 10, você pode escolher e botar os intervalos aqui e bota seus valores correspondentes, as porcentagens. Aqui nós temos um tipo especial de histograma. É um polígono do histograma. Por quê? Porque dos histogramas ele é feito um polígono, como fosse um gráfico de segmento da primeiro gráfico. Só que aqui é feito com os valores médios. De cada intervalo aqui de classe, eu faço a divisão. Então, por exemplo, de 140 a 150, eu somo e divido por 2. Eu faço a metade dos dois, dá 145. Aqui, de 150 a 160, então a metade de 155. Você bota um ponto onde há a média. Aqui, então, um polígono do histograma. Então, desses pontos médios aqui, eu uno os segmentos e faço esse polígono de histograma, que é bastante utilizado também para fazer estudo. Então, é isso aí. Bons estudos. Até a próxima.